está a negociação com o Wendel? Tem algum fundo de verdade? O Wendel, o Fluminense recebeu alguma proposta oficial? Não, o Fluminense não recebeu nenhuma proposta pelo Wendel. A única proposta que o Fluminense recebeu foi, vocês sabem, foi do Porto há muito tempo atrás e que o clube recusou. Então, até então, a janela fecha agora no final de agosto e o Wendel é jogador do Fluminense e não temos nenhuma novidade em relação a isso, nenhuma proposta oficial para o jogador. Então, a vinda do Richard não tem nenhuma relação com a possibilidade de talvez o Wendel ser negociado até o fechamento da janela? Não tem nenhuma relação. Richard foi um jogador que ele mesmo comentou aqui na entrevista, ele foi observado pelo nosso scout, o Bernardo, ele esteve observando o Atibaia jogar e achou um jogador muito interessante e já vinha acompanhando ele. E foi uma oportunidade boa que surgiu e a gente já tinha essa proximidade com o pessoal do Atibaia pelo interesse que a gente tinha no Robinho. Então aí conseguimos trazer os dois jogadores aí para o clube. Nesse mercado de reforços? É meio clichê a gente falar isso, mas é um clube grande, a gente está o ano inteiro, está o tempo inteiro observando, né? A gente não pode nunca fechar as portas para nenhum jogador. Você vê agora surgiu essa oportunidade de trazer o Richard, que era até então a gente não era uma posição assim que a gente estava realmente correndo atrás, mas surgiu uma oportunidade boa e a gente agarrou. Então, à medida que for surgir esse tipo de oportunidade para o clube, a gente vai tentar concretizar. Romarinho é uma negociação que está em andamento, que não está nada finalizado. Acho que só isso que eu posso te dizer, não tem nada fechado com o jogador. Não, de chegada, mas pode partir. O clube tinha uma meta assim, de 34 milhões de arrecadação com vendas de jogadores. Depois da venda dos fechados, o calcula que precisa vender mais gente para fechar o ano tranquilo. Essa parte de finanças é mais relativa ao pessoal lá da financeira e o presidente, mas eu posso te garantir que o Fluminense realmente tem atravessado um momento, assim como todos os clubes, um momento difícil, né? A situação do país é uma situação difícil, e até pela falta de patrocinador que a gente tem. E hoje a gente tem uma meta orçamentária em que a gente precisa realmente fazer caixa, mas a gente só pode fazer caixa à medida que a gente for, em relação à venda de jogador, se a gente receber uma proposta e efetivamente for uma proposta boa, tanto para o clube quanto para o jogador. Então a gente está tranquilo em relação a isso. Temos várias sondagens, mas nada é concreto. Então a gente tem que aguardar. E se a coisa realmente chegar e for boa para o clube, a gente vai sentar e vai conversar. Tinha uma discussão sobre política de contratações também. O caso do Richard é identificado muito jovem, é um caso com bastante, acho que nos tornam todos com vocês. E aí vocês trazem agora o Robinho, o Richard, como é que você passa por essa política de contratações? Vocês estão satisfeitos com os resultados que vocês estão tendo? Especificamente nesse ano, esse ano passado, jovem. Esse tipo de filosofia não é uma filosofia de curto prazo. A gente investe em jogadores jovens, a gente investe muito na formação do atleta em Xerém, para a gente ter um retorno técnico, um retorno financeiro lá na frente. Se a gente quisesse um retorno imediato, a gente teria que contratar jogadores consagrados, com preço bastante elevado, e coisa que o Fluminense hoje não tem condição de fazer. Então a filosofia do Fluminense é aproveitar um trabalho de excelência que a gente tem em Xerém, que a gente já vê hoje, inclusive, dando frutos, e tanto tecnicamente como financeiramente. Tem os casos recentes aí do Gerson, do Kennedy, do Marlon, e a gente aposta nessa filosofia. Eu acho que a gente tem que fazer uma coisa diferente dos outros clubes que têm um poder aquisitivo muito alto. A gente não pode tentar bater de frente com esse tipo de filosofia de contratar jogadores com um custo muito elevado, porque a nossa realidade é diferente. Só que, em compensação, acho que poucos clubes têm o trabalho de base que a gente tem.
Então a gente tem que apostar no que a gente tem de melhor, e é isso que a gente está apostando. E em paralelo a gente está investindo em jogadores jovens que têm um potencial muito grande, como o caso do Robinho, e que podem dar um retorno realmente técnico em curto e médio prazo, e lá na frente também ter um retorno financeiro para o clube. É como se o know-how que vocês têm na Xerém estivesse sendo usado para identificar jovens talentos fora e outros clubes possam dar esse retorno. Sim, o mesmo departamento de captação que vê o jogador em Xerém é o mesmo que vê o jogador também no profissional. O profissional que viu o Richard jogando é um profissional que vê um menino de 11 anos jogando no interior do Mato Grosso. Então é um trabalho que é um trabalho integrado e que é difícil para o torcedor ver o resultado no curto prazo, porque realmente trabalhar com jovem não é um trabalho de curto prazo. Eu entendo a agonia, né, do torcedor, ele quer sempre, e ainda mais que ele está acostumado, em função do passado, de ter investimentos muito altos, patrocinador forte, jogadores de renome, mas aos poucos ele vai sentir que essa filosofia é uma filosofia realmente que agrega muito ao clube e que vai trazer uns frutos bem positivos para o Fluminense no futuro. Liga, tem chance que o Robinho está à disposição para a segunda? Ontem saiu a decisão dele no Big, com o Figueirense, mas ele tem que entrar agora para comprar no Fluminense. A gente espera isso, tem toda essa parte aí de documental, aí essa burocracia toda, e o pessoal do clube que é responsável por essa área está trabalhando bastante para deixar o jogador o mais rápido possível em condições de jogar. A contratação tem o seu risco, pode dar certo, pode funcionar. No caso do Richarlison, deu super certo nesse doutor. Mas também, em contrapartida, sem trazer apostas, também tem aquele risco maior de dar errado. Né? Como é que é trabalhar nesse fio da navalha? Né? Porque, ao mesmo tempo que eles têm um estudo assim, ele precisa que esses jogadores que cheguem funcionem para melhorar o desempenho do time e tal. Como é que é trabalhar nesse fio? É um fio da navalha, né? Existe um risco inerente a qualquer negócio. Trabalhar com um jovem, você realmente tem esse risco, mas o risco a gente consegue mitigar esse risco à medida que a gente começa a ter um departamento de captação bem apurado e que consegue observar o jogador não 1, 2, 3 jogos, e sim uma sequência de jogos, a gente ter todo o perfil do atleta traçado pelo departamento, como é o jogador fora de campo, o que o jogador fez em outros clubes. Então isso tudo a gente consegue diminuir um pouco esse risco dele dar errado. Pode dar errado? Pode. Assim como vários atletas de renome já vieram aqui para o clube e não deram certo. E o jovem é a mesma coisa. Só que o jovem, a gente tem condição de trabalhar ele, dele se identificar um pouco mais com as cores do Fluminense, com a forma do Fluminense atuar. Então é assim que a gente trabalha. Eu não vejo hoje, na atual condição do Fluminense, uma forma diferente de se trabalhar. E eu acho que é um trabalho sério e que eu tenho certeza que esse é o caminho que o Fluminense deve seguir.